Hey galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Professor Léo na área novamente para dar continuidade à nossa trilogia das esferas do dragão. Hoje nós falaremos sobre a modernidade, sobre como essa relação de poderes, porque você sabe, a simbologia das esferas do dragão aqui nessa nossa trilogia é a simbologia do poder. Como no universo do Dragon Ball, você precisa encontrar as 7 esferas do dragão para ter os seus desejos realizados. E a gente viu nas nossas aulas iniciais que o poder perpassa muito por essa capacidade de fazer a sua vontade se impor sobre os demais. A gente traçou esse paralelo, especificamente entre o Porunga, o dragão chamado dragão da lei, e a gente vai fazer essa relação entre ele e alguns pensamentos de um grande autor da modernidade, um iluminista, que já apareceu em 3 oportunidades na nossa provinha do Enem. Apareceu em 2018, 2013 e 2011. Vamos para a aula então? Bora, já é! Olha só, nós vamos fazer a relação hoje entre nosso queridíssimo Porunga, o dragão da lei, e o nosso querido Charles-Louis de Secondar, ou Barão de Montesquieu, né? O cara que ali no século XVIII trouxe uma gigantesca inovação para o conceito de democracia, que vai ser um tema futuro de nossas aulas. Ele, ao escrever sua obra clássica, O Espírito das Leis, estabelece a famosa e consagrada tripartição dos poderes, que é um dos conceitos mais fortes e influentes aí das ciências humanas e da esfera jurídica. Tá bom? Então a gente vai fazer esse paralelo e vai chegar um momento aqui que vai ter o fight, que vai ter a contraposição entre o dragão, que simboliza o poder e que satisfaz 3 desejos, sempre é bom falar isso, e Montesquieu, que sempre acreditou e preconizou que para existir um Estado, para existir democracia, para existir liberdade, é preciso ter o respeito às leis. Tanto que ele eternizou uma frase que eu acho muito legal, que ela poderia até ser utilizada numa redação, que ele diz o seguinte: a liberdade é o direito de fazer aquilo que as leis nos permitem. Uma frase legal para se pensar. Vamos ver então alguns conceitos do Montesquieu para a gente fazer essa correlação? Aqui tem alguns conceitos e ideias centrais, beleza? Ele vai dizer que a palavra-chave para o funcionamento estável, ou seja, para você ter uma estabilidade no governo, você precisa de ter moderação. O que vai produzir a moderação? Aí ele faz uma divisão, ele faz uma caracterização, ele tenta sistematizar alguns regimes de governo. Tá? E vai dizer que a natureza desse governo vai dizer a respeito a quem detém o poder, ou seja, quem encontra as esferas do dragão. Nós temos a monarquia, ele vai dividir em 3 tipos principais. A monarquia, onde um só governa, através de leis fixas de instituições. Vai dizer que existe a república, né, onde você tem aí a figura do povo, o todo ou uma parte governa, e você tem o despotismo, que então anote primeiro isso. Para você ter um funcionamento legal e estável de um governo, a palavra é moderação. E essa moderação você vai entender de acordo com o tipo de governo. Ele divide em 3 tipos: a república, a monarquia e o despotismo. E aí ele vai dar algumas características dessas formas de governo, porque é importante, porque muitas vezes quando a gente está fazendo a prova de vestibular, é colocado nos textos algumas características inerentes às formas de governo, e a gente precisa saber. Então ele vai dizer que a monarquia é o governo das instituições, tá? Onde um só governa, que é a figura do rei, e o princípio
princípio que vai nortear esse governo é a honra, uma paixão social, um sentimento de classe e a desigualdade. A república, que é a forma de governo que vigora no Brasil, por exemplo, o povo governa, alguns governam. E qual é o princípio que norteia a república? A virtude, a paixão, a política, o espírito público, a moderação. E o despotismo, que já caiu em 2 provas do Enem, essa expressão despotismo, inclusive numa questão que tem uma tirinha da Mafalda, de 2015, o despotismo é o governo da paixão, onde um só governa com o princípio no medo, porque o despotismo leva à tirania. Ele é caracterizado pela tirania. Então você tem a monarquia, tem a república e tem o despotismo. E aí, a gente tem aqui que ele está reforçando. Então a monarquia, o princípio da honra, a república, a virtude, e o despotismo, o medo. Guardem bem aí o despotismo, porque os ismos são muito importantes nas provas, inclusive são conceitos que, dependendo do tipo de redação, você pode marcante, tá? Que significa o quê? Ele é condenado à autofagia, à desagregação e à rebelião. Porque você não tem direitos representativos, você não tem uma equidade. E aí a gente chega na parte do nosso querido Porunga. Porque Porunga, no universo Dragon Ball, é conhecido como o dragão da lei. E ele é o dragão de Namekusei, que concede 3 desejos. E aí Montesquieu vem com a sua obra clássica. Essa obra talvez seja uma das obras mais citadas em todos os vestibulares do Brasil, que é O Espírito das Leis. Ele publicou essa obra em 1748. Montesquieu foi inicialmente um advogado. Ele fala no capítulo 1 já da obra quais são as leis e como se relacionam com os diversos seres. Então ele vai dizer, inclusive com os dragões. Aí ele afirmava o quê? Que as leis, em seu sentido mais amplo, são relações necessárias que derivam da natureza das coisas e, nesse sentido, todos os seres têm as suas leis. Tá? Ele vai dizer que existem leis de formas diferentes. Existem diferentes tipos de leis. Existem as leis divinas, que são as leis que vieram do Criador. Isso é muito interessante você entender essa diferenciação. Tem as leis naturais, que decorrem unicamente da constituição do nosso ser, e tem as leis positivas, que são as leis criadas pelos indivíduos em sociedade política. E essas leis é que vão ser a base, as leis positivas, da famosa tripartição dos poderes, que vem aqui nesse esqueminha aqui, que você vai perceber agora. As obrigações administrativas do governo devem ser separadas em 3 poderes. Quais seriam os 3 poderes nessa tripartição clássica? O poder executivo, responsável por fazer cumprir as leis do Estado. O poder legislativo, responsável por aprovar e alterar. E o poder judiciário, responsável por interpretar as leis do Estado. Como todos esses poderes são separados e independentes uns dos outros, a influência de cada poder não pode exceder a dos outros 2, ou seja, deve haver moderação. O poder é o freio do próprio poder. É por isso que é muito perigoso uma pessoa só ter nas mãos o poder da esfera do dragão. Porque o poder deve ter seus limites. E como Porunga concede 3 desejos, Montesquieu concebe a existência de 3 poderes. E como Porunga é conhecido como o dragão da lei, Montesquieu é conhecido como o autor célebre do Espírito das Leis. E aí a gente tem uma questãozinha aqui, que foi uma questão do Enem 2013. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso.
deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros teriam também tal poder. Montesquieu, do Espírito das Leis. A característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito. Aí eu vou dar uma dica para vocês valiosa, que é uma regrinha que eu utilizo há alguns anos e tem dado muito certo, que é a regrinha da interrogação e do coração. Como são 5 alternativas e uma é correta, você que vai ter mais ou menos uns 2 minutos e 33 segundos para resolver cada questão, e na prova de humanas são 45 questões, você deve iniciar eliminando aquilo que você acha absurdo, porque você tem suporte intelectual e teórico para fazer isso, para que você fique em dúvida em 2 alternativas, ou para que você já perceba logo após a eliminação. Tudo bem? Então, vocês vão responder essa questão e no próximo encontro, que vai ser o final da trilogia das Esferas do Dragão, parte 3, Brasil, eu colocaria essa resposta. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, cuidem de si, cuidem de todos aqueles que vocês amam e lembre-se, compartilhe sempre conosco essa corrente do conhecimento e do bem. Muito obrigado por estar prestigiando o trabalho da Central do Enem.